minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos devotos da Mãe Rainha, hoje então nós estamos felizes, contentes, porque a igreja toda celebra então São Pedro e São Paulo. Olha, eu vou dizer para vocês, não é que eu não gosto dos outros não, santos juninos, mas esse eu sou muito devoto, São Pedro e São Paulo. Você pode gostar mais de São João, eu entendo, porque você é nordestino, tá? E São João aqui é forte, forte mesmo. Mas eu nasci na véspera de São Pedro. Nasci na véspera. Então, se eu tivesse nascido no dia 29, eu seria não Padre Argemiro, mas seria Padre Pedro. Porque na minha família o papai dava o nome de acordo com o santo do dia que nascia. Então ontem foi Santo Argemiro. Olha lá na folhinha, no calendário dos santos, vocês veem, existe, viu? Eu não vou ser o primeiro não, Santo Argemiro, tá? E aí então é a tradição na família dos imigrantes italianos, trouxeram isso, e é maravilhoso isso, sabe? Você ter o nome do santo do dia que você nasce, então tem aquela vinculação à tua vida com a obra divina, Deus, né? Que escolhe justamente para você ter um intercessor. E eu, então, um dia eu descobri, pude estar presente no túmulo do Santo Argemiro lá na Espanha. Ele foi enterrado, ele é um soldado romano, então tá lá. E aí depois, no meu noviciado, na minha formação, eu segui o Padre José Quentenes, nosso fundador, que diz que o dia que você nasce é decisivo porque Deus te escolhe aquele dia.
E aí o santo daquele dia é o teu padroeiro. E o meu pai, ele olha na folhinha Sagrado Coração de Jesus, que existia naquela época, não sei se hoje ainda existe, aquela folhinha, naquela época não existia celular, né? Hoje o celular é fofoqueiro para danar, ele fala até demais, né? Ele fala até isso, se você procurar no celular vai ter lá o santo do dia que você nasceu. E aí então ele dava, meu pai escolhia ali na folhinha Sagrado Coração de Jesus, e aí então o santo. Tinha 3 santos no dia 28, foi ontem, que é Santo Irineu, que eu não gostaria nada que se chamasse Irineu, não. Eu gostei mais de Argemiro. E tem uma terceira santa, que é uma outra, que eu nem lembro o nome dela, já que eu não nasci mulher, então não quero nem saber quem é. Aí gostei gostei do Argemiro, viu? E Argemiro tem um significado. Vem do grego archemiró. Arché significa pequeno princípio. Não descobri ainda o que eu tenho que iniciar, o que eu tenho que começar. Tem que ter alguma obra nova aí ainda. Mas eu já iniciei muita coisa, algumas eu terminei, outras eu não terminei. Na vida é assim, às vezes você começa e não termina, você termina e não sabe por que terminou, mas é bem assim. Mas é fundamental nós celebrarmos hoje São Pedro e São Paulo. Gente, não vamos ficar só com São João e com Santo Antônio, não, como casamenteiro, coisa assim, mas vamos ficar com São Pedro e São Paulo. E eu admiro, sabe por quê? Como vimos na primeira leitura, vocês prestaram bem atenção? Como foi difícil? Perceberam? O homem, primeiro, ele era um pescador, um homem muito simples. Jesus chama e ele segue Jesus, mas ele está ali ainda assim, inclusive tem medo de afundar quando ele pede para andar sobre as águas, começa a afundar e ele grita, Senhor, salva-me, como a gente às vezes também faz, e assim por diante. E Pedro, olha só o que Jesus diz, que vocês dizem de mim? O que vocês dizem de mim? Quem sou eu para vocês? Quem sou eu para você que vem todo domingo na missa? Todo domingo? Quem sou eu para você que às vezes tem coragem de não vir na missa por qualquer coisinha? Que Jesus é esse? Talvez seja como o que andam dizendo por aí. Um Jesus não muito verdadeiro. E Pedro não. Quando Jesus pergunta, e vocês, meus discípulos, vocês que estão debaixo dessa tenda, quem sou eu para você? E Pedro, então, no seu ímpeto, né, ele adorava Jesus. Jesus é capaz de dar a vida. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Sabe, é uma profissão de fé, assim, Messias, Salvador, sabe? O esperado. O Israel todo esperava a vinda do Messias. Esperava. Mas acolheram ele? Pedro não, Pedro acolheu. E o Messias, o Filho de Deus vivo. O homem feito carne que está aqui, Deus feito carne está aqui na minha frente, está aqui comigo. E aí, Jesus escolhe, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então hoje nós celebramos, não só São Pedro e São Paulo, mas nós celebramos também o dia da nossa igreja. No final, eu quero ver se vocês sabem cantar o hino da igreja. No final da missa. O hino da igreja. O hino da minha igreja. Da nossa igreja, que o fundador é Jesus Cristo, viu?
Fundador é Jesus Cristo. E cofundador é Pedro e Paulo. Os apóstolos, todos. Mas esses dois, olha Paulo também, né? Teve que cair do cavalo. Sabe? Às vezes é bom a gente cair do cavalo, viu? Às vezes é bom a gente ter uma queda. Às vezes é bom a gente ter dificuldade. Às vezes é bom a gente ter crise. Mas para encontrar Deus. São Paulo caiu do cavalo e se encontrou com o verdadeiro Deus. E deu a vida. Foi decapitado. A espada separou a cabeça do corpo. Mártir. Os dois mártires. Pedro, então, foram crucificar. E ele disse, de cabeça para baixo, não igual a Jesus. Eu não, quem sou eu? Não sou digno de ser crucificado que nem ele. Ser crucificado que nem Jesus, eu acho que até seria mais cômodo, né? Você tá assim com as mãos abertas, presa, assim. Mais cômodo. Forma de dizer, né? Mas ele quis pior ainda, de cabeça para baixo. Tá? Então hoje, gente, nós temos que agradecer que Jesus nos deu sua igreja. E através da igreja encontramos a salvação, gente. Se a gente não estiver dentro da igreja, a gente não entra na verdadeira igreja que é a eternidade. Tu tens o poder de ligar e desligar céu e a terra. Poderoso o Pedrão, viu? Olha só. Então ele é também o meu santo querido, viu? Por isso, meu santo querido, te darei as chaves do reino dos céus. Dar as chaves é dar poder. Dar as chaves é dar o direito de abrir e fechar, de acolher. Por isso que diz que quando a gente chegar lá no céu, ele vai estar na porta, viu? E ele vai ver se abre ou não abre. Ele vai estar escancarado para nós que somos da Mãe Rainha, viu? Para nós que selamos a aliança de amor, ele vai estar... Você vai de longe, ele já vai abrindo a porta já. Assim para a gente entrar, sabe? Mas para isso... tem que ser que nem Pedro, que nem Paulo, fiel até o fim, na perseguição e tanto. Olha, Herodes prendeu. Ele queria fazer um teatro para todo mundo com Pedro. E eram tantos cristãos, mas ele quis destruir Pedro, quis matar Pedro, prendeu, colocou na prisão. E o anjo de Deus vem e o liberta. Quantas vezes os anjos de Deus aparecem para nos libertar, mas a gente está com medo. Medo. Pedro tinha medo? Não. Agora não mais. No começo tinha, agora não mais. Está na hora da gente perder o medo, viu, gente? Perder o medo. Como é que é o salmo que a gente cantou? De todos os temores. Tá fraco? Vamos ver se a gente lembra? De todos. Gente, eu não estou brincando, não. Isso é muito sério. Na nossa vida, a gente precisa acabar com esse negócio de ter medo disso, medo daquilo, medo de que não sei o que, não sei o que. Vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. E às vezes faz figa. Querendo não sei o que, faz outras coisas, e dá umas voltinhas, e dá uns pulinhos, não sei o que. Sabe? Nada disso. Ele é poderoso, ele me liberta de tudo, ele me protege. Olha o que fez. Pedro estava preso, uns 40 soldados ali na porta cuidando, e ele sai de mansinho, e eles nem veem. Existem muitos Herodes por aí, no Brasil, no mundo, em Ouro Preto também tem. Viu? Que quer destruir a minha fé. Herodes quer destruir a minha fé. Pedro foi fiel. Paulo também. Até o fim. Construíram a nossa igreja. Você entra lá no Vaticano,
na Basílica São Pedro, chamada, é o lugar onde enterraram Pedro. E aí construíram essa basílica que é o símbolo da Igreja Universal. Você entra assim e tem uma estátua de São Pedro enorme, bem no alto assim, mas a gente alcança o dedão do pé dele. Você consegue com a mão colocar no pé dele assim. E a história da igreja é tão longa, aquela estátua está lá há tanto tempo de Pedro, que de tanto o povo passar a mão, existe só a metade do dedão dele. E é de mármore. Gastou. Quanta gente. Você entra, aquilo impressiona, aquela imagem, aquele Pedro ali, né, santo, ali me esperando, assim. Aí depois você olha lá embaixo, aí tem o túmulo de São Pedro lá. E a missa lá no Vaticano, onde o Papa celebra, o altar está em cima do túmulo de São Pedro. Bem no alto assim, e ele lá embaixo. Aí depois tem a igreja de São Paulo, fora dos muros que chama. Tá? Caríssimos irmãos, vamos pedir à Mãe Rainha que nos ajude, que interceda por todos nós, que nos livre de todo medo. Medo que às vezes não deixa participar da missa, medo que às vezes não deixa a gente rezar, medo porque a gente acredita em coisas que não vai nos salvar. E que São Pedro e São Paulo interceda por todos nós, assim seja. Amém. Fiquemos em pé e vamos renovar a nossa fé rezando, creio